Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Você pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, na casa dEle, amém? E nós temos alguém muito especial nesta noite. E o meu papel aqui é apresentá-la, introduzi-la. Então, igreja, quero que vocês recebam a minha primeira líder. Aquela que Deus usou para mudar a minha vida, a minha história, para me tirar do lamaçal do pecado. Dei muito trabalho para ela, meu Senhor Jesus. Né? Eu sempre falo que ela e o Bispo Arthur vão para o céu com tripa e tudo. Nem a tripa vai ficar aqui. Recebam com uma grande salva de palmas a Bispa Tânia. Obrigada, meu amor. Estou aqui já comigo. Amém. Glória a Deus. É um desafio muito grande, gente, subir nesse altar. Não é brincadeira. É de tremer na base. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui nesse altar, ministrando mais uma vez nesta igreja. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra estar nesse altar ministrando. Quero agradecer de todo o meu coração a Bispa Liz, o seu esposo, Bispo Rafael. Quero agradecer de coração pela confiança. Quero agradecer pelo carinho de todos os pastores, todas as vezes que eu chego aqui. É um carinho muito grande, eles me envolvem com muito amor e carinho. E eu louvo a Deus, isso nos dá um conforto, isso nos aconchega, isso traz uma paz ao nosso coração e faz com que a gente se sinta em casa. Louvo a Deus também pela vida dos nossos bispos, Lucas e Priscila. Louvo a Deus pela vida do Bispo Rodovalho e da Bispa Lúcia, porque se não fosse eles, eu e meu marido não estaríamos aqui, não teríamos chegado aonde chegamos. Esse lugar é um lugar de aprendizado, é um lugar de conserto, é um lugar de oração, é um lugar onde você verdadeiramente pode sentir a presença de Deus. E eu senti de uma forma muito linda e especial a presença de Deus nesta noite ali, naquele cantinho, enquanto o louvor era ministrado. E eu creio que todos vocês que estavam aqui conectados de verdade, e eu vi muitas pessoas aqui no altar, no momento do louvor, concentrado, de olhos fechados, orando. E eu tenho absoluta certeza que aquilo que você veio buscar hoje neste lugar, você receberá. Você não sairá de mãos vazias. Ninguém chega na presença de Deus de coração inteiro, de verdade, e sai da mesma maneira que chegou. Então se prepara, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar muito comigo e falar muito com você. A palavra é dEle, e ela não volta para Ele vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi determinada a cumprir. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, eu poderia dar vários temas, eu até coloquei alguns, mas o que eu escolhi é: Deus pode redimir nossa história e nos usar para a sua glória. Esse é o tema da palavra de hoje. Poderia também ser: homens e mulheres de Deus são revelados no dia da adversidade ou em tempos de crise. Em tempos de adversidade e crise, Deus revela o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Porque é nesse momento, é nessas horas, que nós nos entregamos por inteiro na presença de Deus. Poderia ser também: as crises, as situações de crises irão gerar um clamor diante de Deus. Toda vez que estamos passando por uma crise, com certeza nós vamos nos ajoelhar, nós vamos buscar, nós vamos clamar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouco. É a história de um homem, eu creio que conhecido por alguns de vocês, no tema da minha Bíblia,
ele estava escrito assim: Deus levanta Jefté. E esse Deus que nós estamos aqui nesta noite servindo, é um Deus que te levanta. Não importa em que situação você esteja, não importa o que fizeram com você, não importa se te rejeitaram, não importa quem você é. A Bíblia diz que Deus te vê. Foi o que Agar falou quando ela estava desesperada no deserto. Deus é um Deus que me vê. Deus é um Deus que está vendo a sua dor, Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua angústia, e Ele tem ouvido a sua oração. Então eu gostaria de abrir a palavra de Deus junto com vocês. Queria que vocês lessem comigo alguns trechos. Está em Juízes capítulo 11, e nós vamos ler alguns versículos, e vai falar um pouco sobre a história deste homem, que talvez se identifique muito com a minha história e com a sua história também. A Bíblia diz o seguinte, Juízes 11, 1. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta, seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. E no meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora de casa, da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar a nossa tropa contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. E então Jefté perguntou-lhe: vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometeram isso diante do Senhor. E respondeu os oficiais de Gileade: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. E assim Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. Amém. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer. Quero te agradecer de todo o meu coração por estar aqui, Deus, nesta noite, ministrando a tua palavra. Deus, que eu seja canal de bênção, de vida, na vida de cada um que aqui está. Eu declaro em nome de Jesus, que eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, e que não seja somente aquilo que eu preparei, mas, Senhor, seja exatamente aquilo que tu quer falar com a tua igreja, com o teu povo. Usa-me da tua maneira, do teu jeito, usa-me conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir. Ele merece toda a honra, Ele merece todo o louvor, porque Deus tem poder de mudar a nossa história, amém? Tem 3 formas da gente se ver, ou de outros se ver. Existem 3 formas de você ser visto. A primeira é Deus. Deus te vê de uma maneira, e Ele te vê da maneira, diante daquilo que de melhor você tem. Deus nunca vai olhar e citar os seus defeitos. Sempre quando Deus vai falar sobre qualquer homem da Bíblia, qualquer pessoa, Ele nunca vai citar as falhas daquela pessoa primeiro. Ele sempre vai ressaltar
as qualidades, aquilo que de bom aquela pessoa tem. E a primeira pergunta era como Deus via Jefté. E é essa mesma pergunta que você pode fazer para você mesmo: como Deus me vê? A Bíblia diz que Deus, logo no início do texto, a palavra do Senhor diz que ele era visto, é citado como um guerreiro valente. Olha só o que diz a palavra do Senhor: Jefté era um guerreiro valente. Ou em outras versões, era um valoroso, era um guerreiro valente e valoroso. Isso quer dizer que ele era um homem de coragem e ele era um homem de valor. Ele tinha valores. Era isso que Deus via nele, independente de tudo aquilo que as outras pessoas viam. E o que as outras pessoas viam? As pessoas viam ele como a filha da prostituta. Ele, o filho bastardo. Era assim que as pessoas muitas vezes vão te ver. Eles vão te olhar pelo teu passado, por aquilo que aconteceu na sua vida. E muitas vezes aquilo que aconteceu na sua vida, nem você tem culpa. Muitas vezes você não tem culpa de absolutamente nada, de estar carregando uma história e que foi escrita por outras pessoas, caminhos que foram percorridos por outras pessoas. E aqui, hoje é o culto da família, e aqui a gente vê a história desse menino, desse rapaz, porque ele foi expulso de casa, mais ou menos com 17 anos, porque depois que o pai dele morreu, que o pai dele era a base que ele tinha para permanecer em casa, para permanecer no lar, o pai dele errou, falhou, teve relação com outra pessoa, e daí nasceu Jefté. Mas o pai trouxe ele para morar dentro de casa. Só que ele era um incômodo para a família. A família não a aceitava como deveria aceitar. E com isso, assim que o pai morre, eles pegam e expulsam ele. E dizem para ele assim: você não vai ter direito à herança. A herança que nós temos tem a ver com a minha mãe, que é casada com meu pai, e você não tem direito nenhum. E expulsaram Jefté de casa. Era assim que os irmãos de Jefté viam ele: o filho da prostituta, o filho da mulher que teve um caso com meu pai. E muitas vezes isso acontece conosco, no nosso meio também. Talvez quantos de vocês aqui tenham passado por uma situação semelhante, ou conhece alguém que vive uma situação como essa. E não foi ele que buscou a situação, mas está sofrendo. E a outra forma de se olhar é ele mesmo. A palavra do Senhor diz que ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu com medo. Ele não se via como Deus realmente o via. Ele não se via como um guerreiro valente. Ele não se via assim. Ele se via de uma forma triste. Ele se via como um rejeitado, uma pessoa sem herança, sem direito algum. Assim que o inimigo quer que você se veja. Ele quer que você se veja uma pessoa sem herança, uma pessoa que não tem valor algum. E ele sempre vai colocar e apontar na nossa cara, colocar diante de nós o nosso passado, as nossas falhas, os pecados. E sabemos que é uma luta muito grande, que nós vivemos todos os dias. Esses dias eu estava orando com meu marido e estava dizendo isso para o Senhor. É uma guerra muito grande que você enfrenta todos os dias, o espírito e a carne, para que você não cometa os mesmos erros, as mesmas falhas que você cometeu lá atrás, e que entristece o coração de Deus, e que muitas vezes impede o teu caminhar no Senhor, e também de você receber o que de melhor Deus tem para a sua vida. Jefté se via assim, uma pessoa sem valor. E eu quero dizer para você aqui, nesta noite, você é uma pessoa de valor. O Senhor pagou um alto preço pela tua vida. E sem você perceber, Ele tem guardado a tua vida todos os dias. Muitas vezes sem você nem saber, Ele te livra de morte. Ele te livra de tropeços. Ele te livra de laços de Satanás. E tudo isso por amor. Mas o diabo vai fazer de tudo
para que você não entenda isso. A Bíblia fala que Jefté, pelo estudo, se você for ler toda a história, não dá tempo de contar toda a história dele aqui, de ler toda a história, mas eu convido a você a ler o restante da história em casa. Mas ele era uma pessoa que conhecia a história de Israel. Ele era alguém que eu creio que o pai ou a mãe ensinou ele desde criança. Quem era ele? O que aconteceu lá atrás? Como Deus livrou o povo de Israel? Como abriu o mar vermelho? Ele sabia de tudo. Ele sabia da divisão das terras. Ele sabia das guerras. Ele sabia de tudo. Mesmo depois de anos ter se passado. Ele sabia o que era de direito do povo de Israel. E muitas vezes, nós não temos esse conhecimento. Mas sabe por que você não tem o conhecimento do que você verdadeiramente tem direito? E ter conhecimento dos teus deveres. Porque não é só conhecer os direitos. A gente sempre chega diante de Deus querendo os nossos direitos. Mas nós temos que entender que também temos deveres diante de Deus. E para isso você precisa conhecer a palavra do Senhor. E o diabo vai fazer de tudo para que você não a conheça. Muitas vezes até aqui dentro do culto mesmo. Às vezes a palavra está sendo ministrada e alguma coisa, principalmente aqueles que estão mais no fundão, acontece alguma coisa mais para frente e tira a tua atenção. E às vezes é algo que você até fica chateado. Isso é obra do inimigo muitas vezes, para te tirar daquele momento da palavra, para que você não entenda o que Deus tem para a sua vida. Então precisamos estar atentos o que a palavra de Deus diz, porque o diabo a conhece. Ele a conhece de Gênesis a Apocalipse. Ele sabe de todas as promessas que eu e você temos, e ele vai fazer tudo para que você não conheça. E quando não conhecemos a palavra de Deus, nós não temos autoridade nem para orar. Porque o diabo, ele não obedece qualquer palavra. O diabo, ele só obedece uma palavra, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Muitos homens não crê, mas a Bíblia diz que o diabo crê e estremece diante da palavra de Deus, porque ele a conhece. E ele sabe tudo que eu e você temos direito. E ele vai fazer de tudo para que você não chegue lá. E eu tenho uma absoluta certeza que em relação à vida de Jefté, Satanás também sabia. Ele é que não sabia direito. Ele não sabia. E nós podemos aprender algumas lições com a história de Jefté. Primeira coisa que podemos aprender aqui, que as feridas mais profundas são causadas pelas pessoas de nossa família, natural ou espiritual. São pessoas da sua intimidade. São aqueles que te ferem mais profundamente. E muitas vezes por causa dessa ferida, você paralisa. Por causa da dor, por causa da mágoa, por causa da tristeza, você abre mão. Aqui a Bíblia diz que ele foi expulso, né? Mandaram ele embora, e ele saiu muito machucado, muito ferido, e com razão. Só que quando nós somos pessoas aliançadas com Deus, nós temos que entender que tudo isso é obra de Satanás. Nós estamos enfrentando um problema delicado em família, esses dias de sexta-feira para cá. E eu e meu marido temos orado muito em relação a isso. E o que o Espírito Santo tem dito para mim é que é obra do diabo, para trazer divisão, para trazer contenda, para afastar a família, para trazer mágoa, tristeza, e muitas vezes até para sujar o teu nome como cristão que você é. Porque existem situações que nós como cristãos não podemos nos deixar levar por elas. Nós não podemos nos deixar contaminar. Nós temos que ter uma visão espiritual daquilo que é Satanás que está fazendo ou não, daquilo que é humano e daquilo que é espiritual. E é ele que está por trás da maioria das situações que envolve nossas vidas, gerando dor, gerando conflitos,
gerando tristeza, gerando paralisação. E nós precisamos ter muito cuidado. Não permita que as feridas causadas definam o seu futuro. Eu já parei uma vez por causa de feridas. E muitas vezes você para. Tem pessoas que saem da igreja porque foi machucado dentro da casa do Senhor. E às vezes foram machucados, às vezes até por nós líderes. Às vezes não foi intencional, mas às vezes ferimos as pessoas. E se nós não tivermos esta atenção para sentir a falta daquele que estava sempre, de repente sumiu, ir atrás e procurar saber o que foi que aconteceu. Eu sempre digo algo, que a nossa igreja, existe uma missão, existe algo sobrenatural sobre a nossa terra. Nós temos uma chamada, e essa chamada é para sarar vidas, para curar vidas. Então é inadmissível que nós, líderes, ferimos pessoas. Nós não podemos. Às vezes pode acontecer sem querer. Às vezes a pessoa é sensível demais também. Sabe, cristais, existem muitas pessoas que são como cristais. Qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Mas muitas vezes nós temos que parar, para dar uma atenção, para perguntar, para deixar falar. Agora você que está aqui na igreja, e que alguém te feriu, como eu também já fui ferida, porque a igreja é lugar de pessoas que estão buscando conserto, estão buscando cura, libertação. Então às vezes somos feridos sim, somos humanos. Então não permita que essa ferida te paralise. E não adianta você sair do lugar onde você está por causa somente da ferida. Não adianta. Porque toda igreja, em qualquer lugar que você for, vai haver imperfeições, vai haver pessoas que vão te ferir. Você tem que estar neste lugar por causa da aliança que você tem com o teu Deus. E a Bíblia diz, se depender de nós, e se possível, que possamos ter ou viver em harmonia com todos. Às vezes eu sei que não é possível, mas nós temos que nos alertar para isso. Outra coisa, não importa a sua história de vida, Deus, Ele é mestre de usar pessoas improváveis. Então, não olhe para o que você foi, ou achando-se incapaz de ser um instrumento nas mãos do Senhor, ou um instrumento dentro da sua família. Muitas vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu fui uma pessoa que fiz tanta coisa errada, eu decepcionei tanto meu pai, tanta minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos, eu tinha uma vida louca. Como que agora eu estou convertido? Como que agora eu vou ter? Você vai ter autoridade sim, porque a unção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Você não é mais aquela velha criatura, e não é com palavras que você vai mostrar isso. Palavras não quer dizer muitas coisas. Tem tantas pessoas que falam, mas não agem de acordo com o que falam. Então palavra não quer dizer muita coisa. Então não fale demais, haja, seja uma pessoa de atitudes diferentes. A Bíblia fala que Jefité, quando ele saiu, expulso pelos irmãos, e ele foi para Tobi, lá ele se aliou, ou se aliançou, com uma turma de pessoas, mas pessoas que não eram queridas, pessoas marginais. Existem algumas versões que falam que eram marginais, mas ele não se deixou influenciar por aquilo. Não importa aonde você esteja, com quem você esteja, você tem que ser luz onde quer que você vá. Você tem que ser a diferença. As pessoas têm que ver a sua atitude e a minha atitude e dizer, não é mais aquela pessoa, está diferente. E não é porque você fala, hoje eu sou crente, hoje eu sou diferente. Não, é o seu andar com Deus, é as suas atitudes, é o seu lidar com as pessoas. E a Bíblia fala que Jefité, ele se aliou sim, mas ele não se deixou contaminar.
Ele não se deixou influenciar, mas ele foi um influenciador no meio daquelas pessoas. E é o que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos levantar como levantou Jefté, para influenciar vida, para influenciar uma geração, para tocar em pessoas, para atrair pessoas. Quantas pessoas você pode trazer para a casa de Deus, com as suas atitudes, com o seu testemunho de vida, mostrando para as pessoas o que Deus fez na sua vida, a mudança, os milagres. Porque Deus vai te prosperar, Deus vai mudar os teus caminhos, Ele vai te colocar por cabeça. E as pessoas vão olhar e dizer: meu Deus, é aquela pessoa. Segunda coisa, Deus permite, e Ele usa as adversidades para muitas vezes nos fazer sair da zona de conforto. Às vezes você ficou tão chateado, porque no caso de Jefté, né, deve ter saído revoltado de casa, pelo que os irmãos disseram e por ele ter saído. Mas foi nessa saída, foi encontrando outro tipo de pessoa, que ele se revelou um líder, que ele fez algo diferente e que chamou a atenção das pessoas. E muitas vezes você está preso em algumas situações na sua vida, talvez no emprego ou qualquer outra situação, e que está te prendendo, e você com medo de sair daquela situação, de se libertar daquela situação, talvez com medo de perder alguma coisa. E muitas vezes acontece no trabalho, por exemplo, você ser demitido, e você chora e você diz: Senhor, tu não me vê, Senhor, aonde tu estás? Poxa, o povo que não tem aliança contigo, o povo que não te serve, estão tudo aí se dando bem, e eu, o teu servo, de todos esses, fui eu que fui demitido, fui eu que fui para a rua. E muitas vezes Deus está te levando para uma outra situação, para um outro lugar, para te abençoar, porque Ele tem algo muito maior para colocar nas tuas mãos, e lá onde você estava, você não vai conseguir adquirir, ou ser competente naquilo que Deus tem para colocar em tuas mãos. Às vezes é um desafio. Outro dia minha irmã ficou desempregada, e a gente nos preocupou. Nessa época, né, desemprego preocupa. E quando ela foi para um outro trabalho, era algo que ela não sabia, que ela teve que começar do zero. Ela não entendia nada, e foi um desafio muito grande para ela. E ela chorava, e ela orava, e ela dizia: Senhor, eu não sei nada disso, e eu tenho que concorrer com pessoas muito qualificadas, que estão lá naquele lugar. E eu lembro que eu falei para ela o seguinte: se Deus te colocou lá, é porque Ele quer te dar as mesmas qualificações. Se Ele te colocou lá, se Ele te tirou deste lugar que para você estava confortável, ganhando bem, fazendo já o que você fazia há tanto tempo, e agora você foi desafiado por algo diferente, é porque Deus está te preparando. Ele está te preparando para algo maior, e esses desafios vão te capacitar. Não tem como a gente chegar no topo, sem antes você não subir degrau por degrau. Você vai ter que subir de alguma maneira, e ainda tem que louvar quando há degrau, porque às vezes não tem degrau. Eu lembro que uma vez, nós fomos fazer uma vigília no morro, lá em cima, e não tinha degrau para subir. Nós tínhamos que subir segurando nas plantas. Só não podia olhar para baixo, né? Porque se olhasse para baixo, o medo tomava conta. Mas nós chegamos até lá em cima, segurando naqueles capins que estavam ali. E a gente foi, e chegamos até o topo do monte, porque nós queríamos orar lá no topo do monte. Existem desafios em sua vida, existem situações que Deus vai permitir na tua vida. Não é porque Ele te deixou, não é porque Ele não está te olhando, não, é porque Ele está te preparando, Ele está te capacitando. Então não murmure, não reclame. Se você é filho de Deus de verdade, você só tem que dizer o seguinte: Senhor, o que Tu está querendo de mim?
O que tu está querendo me ensinar? E com certeza, o Espírito Santo aquietará o teu coração e trará paz, até para você aprender aquilo que está tão difícil. Com Deus na jogada, tudo é mais fácil. E muitas vezes nós temos que nos desarmar. Nós vivemos tão armados, com tudo que nos acontece, que a gente não consegue ver Deus. E às vezes só vemos o agir de Satanás. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, gente. O diabo não tem esse poder todo, não. E ele está debaixo das mãos da liberação de Deus para tocar na minha vida ou na tua. Ele não pode tocar no fio do teu cabelo sem a permissão de Deus. Entenda isso. Então não dá a ele esse poder todo que ele não tem. Ele não tem. Então nem cite o nome dele. Qualquer coisa, mesmo que te machuque ou te fira, não diga que é coisa dele, mesmo que seja. Mas não dê ibope para ele. Diga: o Senhor está me preparando para algo melhor. O Senhor está me sarando, me curando. O Senhor está trabalhando na minha vida. Ele está lapidando para que eu me torne uma pessoa melhor. Jefté foi expulso de sua casa. Ele foi expulso pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Mesmo que acontecer na sua família, não te importes. Não ligue para isso. Terceiro, a rejeição de Jefté, que Jefté teve que enfrentar, levou ele a caminhos duvidosos. Mas assim como aconteceu com Davi, né? Mas mesmo assim, mesmo nesses caminhos duvidosos, Deus estava com ele ali, junto com aquele bando de pessoas que muitas vezes não estava fazendo o que era certo, mas ele, através da vida dele, ele se tornou um canal de bênção também para aqueles homens, assim como Davi. A Bíblia diz que Davi também foi os endividados e os descontentes que se aliaram a ele lá na caverna de Adulão. E às vezes Deus vai colocar pessoas assim do teu lado. Pessoas que você olha para ela. A pastora Andréia, quando ela foi me apresentar, ela falou uma coisa interessante, né? Ela chegou de uma maneira que vocês conhecem o testemunho dela, a maioria de vocês conhece. E como ela disse, ela deu muito trabalho. Mas era um trabalho prazeroso, porque existia muita craca, né, para sair, muita coisa para ela liberar, e que muitas vezes ela não conseguia entender. Mas ela tinha uma sede de Deus muito grande. Ela tinha uma sede de fazer a vontade de Deus muito grande. E com a vida que ela teve, vida das quebradas, no meio dos marginais, no meio das pessoas drogadas, a vida louca que ela tinha, Deus a tirou de lá. Deus já tinha um plano até naquilo que ela vivia lá, para ela entender pessoas que estavam vivendo como ela viveu. E eu lembro que na época que Deus tratou ela, lapidou, transformou, e que ela se tornou uma líder, quantas pessoas acompanharam, seguiram ela para a casa do Senhor? Milhares e milhares de pessoas. Até hoje, muitas pessoas, através do testemunho de vida, e por ela entender, às vezes você teve que passar por isso lá atrás, para que você entendesse a dor daquele que está sofrendo hoje do teu lado. Eu sempre digo, eu sei o que é a dor de perder uma mãe, de perder um pai e de perder um irmão. Por quê? Porque eu perdi. Então eu sei como é essa dor. Você não pode entender o outro se você não passou pelo que o outro passou. Então muitas situações até de enfermidade, você vai pensar que é frescura, que não tem nada a ver. Às vezes algumas enfermidades emocionais, que a pessoa diz: isso é piti. E não é. E não é. E só você que já passou por isso, só você que já teve alguns problemas nessa área emocional, só você que já entrou em cavernas sem querer sair do quarto, só você que teve momentos de pânico, de ansiedade, só você consegue entender uma pessoa que está passando por algo assim. Então Deus muitas vezes permite que você passe
por algumas situações na sua vida, para que você entenda outras pessoas e atraia essas pessoas até você. E cuide delas, e levante uma tribo, e levante um exército, para juntos você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Aleluia. Jefté foi escolhido por Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E os escolhidos do Senhor. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui esta noite. Você que é um escolhido do Senhor, e que talvez esteja aí nesse banco, talvez se sentindo um menor, talvez dizendo: não me dão a oportunidade, ninguém me vê, ninguém me olha, é como se eu não existisse. Talvez esteja alguém aqui nesta noite se sentindo exatamente assim. Mas o Senhor te vê, e na hora dEle, no momento dEle, Ele vai criar circunstância para que você seja visto. É isso que você precisa entender. Não brigue por cargos, nem na igreja, nem fora dela. Não brigue. Dobre o teu joelho no Senhor e se prepare. Se prepare para aquilo que você quer ser. Se você quer ser um líder na igreja, se prepare, ore, leia a palavra, faça os cursos que tiver que fazer, tudo o que aparecer, e aguarde. Ou aguarde em fé. Foi o que aconteceu com Jefté. Ele já estava fora, mas ele foi e seguiu a vida dele, com o temor de Deus, com o conhecimento que ele tinha, e com a liderança que Deus tinha dado. Ele formou uma grande equipe, um grande exército, e esse exército fez a diferença de uma tal maneira, que ele chegou a ser visto por aquelas mesmas pessoas que os expulsaram, por aqueles homens da cidade que viam ele de outra forma. E o que Deus fez? Deus preparou o momento para ele ser exaltado. Não te preocupa. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, e será maravilhoso. E tudo aquilo que você sonhou um dia vai se concretizar. Então não te preocupa, sirva apenas. Faça aquilo que te cabe fazer, com alegria, com prazer. Receba as pessoas lá fora, seja amoroso com as pessoas, dê um abraço a quem precisa. Se você vê alguém chorando, chega junto. Se não der para falar nada, mas pelo menos ore. Faça. E na tua hora, na hora de Deus, você será visto pelos teus líderes, você será visto pelo teu chefe lá fora, você será visto dentro da sua própria família. Porque os irmãos dele tiveram que chamar ele. Ele também fazia parte desse grupo que chamou ele. Dessa vez chamou para quê? Para liderar. Para você ser o nosso líder. É isso que Deus tem para nós. O segredo da vitória está em você estar na presença de Deus. Não abrir mão dela por nada desse mundo. Não abra a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus por nada nesse mundo. Esteja firme no Senhor, confiando nas promessas dEle, sabendo que você é um escolhido do Senhor. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus não é. Então creia, todas as promessas que estão dentro dela é para você. Existem promessas para todos os dias. Todos os dias existe uma promessa de Deus para a sua vida. Então receba. A Bíblia diz que quando você acorda, as misericórdias dele já foram renovadas na sua vida. Isso é motivo de alegria. A Bíblia diz que toda vez que você chega diante de Deus com o coração quebrantado, Ele estende a mão dele sobre a sua vida. Ele te restaura, Ele te cura, Ele te liberta. Ele faz tudo de novo, como nós cantamos hoje. Ele faz tudo de novo. Ele renova a sua força, como fez na vida de Davi tantas vezes. Não é porque somos certinhos, porque certinhos nós não somos. Somos humanos, mas nós temos um coração que quer agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós vivemos para agradá-lo, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Esteja feliz na presença de Deus. Seja feliz em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que Deus quer para você. Ele quer te ver feliz. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar.
A alegria dele está em te ver feliz, restaurado, curado, transformado. Então não abra mão disso. E não deixa que ninguém diga ao contrário. Nem o inimigo. Qualquer pensamento negativo que vier sobre a sua vida em relação a qualquer situação que você esteja vivendo, repreenda. Repreenda, porque não é de Deus. Deus não está nisso. Diga: não é de Deus, eu não sou isso, eu não sou assim, eu não tenho essa doença. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. É assim que Deus quer que você se sinta. É assim que Deus quer que você se veja. Deus levantou Jefité como um grande líder para vencendo batalhas. E ele venceu a batalha contra os amonitas. Ele venceu na presença de Deus. Não havia nem necessidade dele ter feito o voto, que esse é uma outra palavra, o voto que ele fez. Não havia nem necessidade dele fazer aquele voto que ele fez. Deus já tinha demonstrado para ele que estava com ele. Só do povo ter vindo convidar ele, Deus já estava naquilo. Deus já daria vitória para ele. Mas era um homem que queria estar na presença de Deus. A Bíblia diz que ele se tornou juiz de Israel. Olha só, uma pessoa que para os irmãos e para a cidade, aos 17 anos não tinha valor algum. Era o filho da prostituta. Era assim que ele era chamado. Pois ele se tornou juiz em Israel e governou por 6 anos. A Bíblia te chama hoje para que você seja um valente e seja valoroso. Quando ele diz ser valente, é que você tenha coragem de enfrentar os desafios que têm sido colocados diante de você. E quando diz que é valoroso, é para que você conserve os valores, valores familiares, valores da palavra de Deus dentro de você. E não permita que nada nem ninguém contamine. Quero que você fique de pé. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se assim como Jefité, você se encontra ferido, machucado, rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, às vezes até dentro da igreja. Talvez você sinta que ninguém te vê, que você é um anônimo. Essa igreja é tão grande, né? E eu sei que algumas pessoas podem entrar aqui, entrar e sair, e muitas vezes nem ser vista de verdade, se ela não estiver debaixo de uma liderança, de tão grande, de tantas pessoas que tem. Então cabe a cada um de nós, a mim e a você, não deixar que ninguém entre nesse lugar. Porque da mesma maneira que você quer ser querido, amado, você não quer ser rejeitado, não rejeite ninguém ao seu lado. Valorize cada um que esteja perto de você. E se você entrou aqui nesta noite, assim como Jefité, desacreditado, ferido, machucado, se sentindo sem importância, o Senhor manda te dizer nesta noite que Ele te escolheu para que tu estivesse aqui essa noite, para te dizer que Ele vai te levantar como Ele levantou Jefité. Existe um tempo para todas as coisas, e no tempo de Deus você será exaltado. E o Senhor diz no meu coração aqui nesta noite, que alguns de vocês que estão aqui, o tempo está bem próximo, e vai ser de repente. Vocês vão conhecer o repente de Deus, o repente, e você vai dizer: Deus, eu nunca imaginei que seria dessa forma, eu nunca imaginei que seria dessa maneira. Talvez de uma maneira tão simples, de uma maneira tão inesperada. Vai ser exatamente assim que Deus vai fazer com você. Vai ser inesperado, e de repente você vai ser convocado, você vai ser escolhido, e você vai dizer: eu. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer: chegou a tua hora, chegou a tua vez. Receba aquilo que eu tenho para você. E você vai dizer como Maria falou: Senhor, eis-me aqui, a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Coloque a mão no teu coração.
traga a tua memória algo que precisa ser deixado aqui nesse altar hoje. Algo que você não vai carregar mais lá para fora, não vai. Vai ficar aqui hoje. E você vai sair daqui uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, uma nova moça, um novo rapaz, uma nova criança. Você vai sair daqui hoje com a certeza que assim como Deus escolheu Jefté, separou, preparou, naquele montanha de dificuldades e problema, Ele também vai te preparar. E Ele te escolheu para fazer a diferença. Você não entrou neste lugar por acaso. Senhor, oh Deus, eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Deus, por estar neste lugar junto com este povo maravilhoso que é o teu povo. São os teus escolhidos, separados. E aqui existem, Senhor, espalhado no meio deste povo, muitos Jeftés. Eu também já fui um dia. Mas tu escolhe os improváveis, aqueles que acham que nunca ia dar para nada, mas que um dia, Senhor, tu olhou e tu trouxe para este lugar, para ser trabalhado, para ser curado, transformado, liberto e para colocar de pé, de cabeça erguida. Senhor, que a tua unção desça agora, e que tu traga, Senhor, Deus, uma unção de cura agora sobre aqueles que estão feridos e machucados nas suas emoções, aqueles que se sentem rejeitados, amargurados, tristes. Deus, tu és um Deus que vê, tu és um Deus que nos valoriza, tu nos escolhe, mas na hora certa, Senhor, Deus, tu nos coloca em lugares altos. Foi assim com Davi, com Jefté e com tantos grandes homens de Deus, Senhor, que eram esquecidos, mas que tu viu. E aqui existe várias dessas pessoas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada homem, cada mulher esta noite. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida e a minha família, e a família de todos que aqui estão. Que nós possamos ser luz dentro da nossa própria família. Que tu possa nos usar com graça, com sabedoria, através do nosso testemunho. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Em tempos de guerra.